Já a outra classificação da DMRI, que é a DMRI úmida ou neovascular ou ainda exudativa, descrita por alguns autores, é uma das mais importantes devido à sua gravidade e pior complicação para a cegueira legal. Graças a Deus é menos comum, representa em torno de 80% dos casos de cegueira dentre as DMRI, e a principal manifestação é a neovascularização de coroide e o descolamento do EPR. A neovascularização de coroide é um crescimento de vasos na própria coroide entre o epitélio pigmentar da retina e a membrana de Brush na sua grande maioria. Porém, pode acontecer entre a retina neurosensorial e o EPR. A forma úmida exudativa, ela pode manifestar como diminuição súbita da visão por causa de sintomas como metamorfopsia ou escotomas centrais ou paracentrais. O melhor exame para visualização da membrana neovascular é a angiografia com indocianina verde. Nos demais exames, temos apenas sinais indiretos da presença da membrana neovascular, como hemorragia na região foveal, edema retiniano e espessamento retiniano. Na figura, observa-se uma retinografia e o que se caracteriza é que várias áreas de hemorragia intrarretiniana, áreas de exudação nas margens do edema, o que percebe-se uma tonalidade de laranja mais clara em volta da hemorragia, caracterizando justamente a presença do edema. Já na imagem abaixo, uma tomografia de coerência óptica, observa-se um espessamento da retina logo acima da EPR, com uma área mais escura, hiporreflectiva, que representa um descolamento seroso, o que fala mais a favor de uma membrana com atividade recente. Dentre as complicações da DMR úmida, destaca-se a neovascularização de coroide. A figura mostra extenso depósito de lipídios, que pode ser tanto subretiniano, na figura A, ou hemorragia subretiniana, na figura B, que pode ser pré-retiniana, vítrea ou associada a descolamento do epitélio pigmentar. Outra complicação da forma úmida é uma evolução de progressão, mais nos estágios finais da DMR úmida, é a cicatriz disciforme, conforme mostrado nessa imagem. A DMR úmida oxidativa promove um crescimento neovascular que está associado à formação de fibroblastos, que se organiza na forma de um tecido fibrovascular no espaço subretiniano, dando essa característica de cicatriz. Outra forma de complicação é a membrana neovascular. Esta se classifica como clássica ou oculta. A clássica é uma membrana bem definida, que dá para ser vista na angiofluorescenografia, conforme observado na imagem A. Hiperfluorescente, precoce e bem delimitada. Já a imagem B mostra-se com
próprio nome diz, é oculta, que não aparece ou não tem limites bem definidos, quando comparados com a imagem A. A DMRI úmida com membrana neovascular, ela pode acometer várias regiões, entre elas extrafoveal, justafoveal e subfoveal. Dentre os diagnósticos diferenciais, destacam-se a coreo-retinopatia serosa central, porque alguns casos da coreo-retinopatia serosa central crônica podem evoluir com alterações de EPR e podem ser confundidas como DMRI seca com atrofia de EPR. As distrofias em padrão são várias, dentre elas, os mais frequentes é a distrofia viteliforme do adulto, que clinicamente, pela presença do depósito de coloração e disposição variados no nível do EPR, bilateralmente faz-se confusão com a DMRI. Drusas de lâmina basal, por apresentar múltiplas drusas pequenas e arredondadas, distribuídas em todo o polo posterior e arcadas. Macroaneurisma retinianos, que podem estar associados a exudatos e hemorragia, e suas rupturas levam grandes hemorragias pré- e subretiniana, e aí podem ser confundidas com um sangramento proveniente da neovascularização da coroide. Vasculopatia polipidal de coroide, que caracteriza pela presença de neovasos de coroides com dilatação aneurismática associada a DEP seroso ou serossanguinolento no polo posterior. E proliferação angiomatosa da retina, que ainda não tem um mecanismo fisiopatológico bastante conhecido, e o que postula que pode ser tanto a doença primária ou variante da neovascularização secundária da MRI. O tratamento vai depender da sua classificação, se ela é seca ou úmida. O principal objetivo do tratamento da DMRI seca é evitar a formação neovascular e utiliza através de consumo de vegetais e folhas verdes e uma alimentação rica em vitaminas, bem como cessação do tabagismo e dos controlar os fatores de riscos sabidamente conhecidos e relatados na literatura atual. Esse estudo, que é o estudo AREDES, ele mostrou, através da suplementação vitamínica e antioxidante, uma diminuição a longo prazo da evolução para a sua forma neovascular em torno de 25% a menos quando comparado aos pacientes que não fizeram a suplementação. Porém, não teve benefício a longo prazo para a DMRI inicial. E teve complicações de aumentar o câncer de pulmão e hepatopatia em pacientes tabagistas. Fato que norteou um outro estudo chamado AREDES-2, onde que associou a luteína 10 mg e a zeoxantina 2 mg, reduziu a dosagem do zinco e aí observou-se então a redução da incidência do CA de pulmão. Já na DMRI exudativa, pode ser empregado fotocoagulação a laser. O tratamento a laser reduz o risco de baixa visão, acentuada em pacientes portadores de membrana neovascular. Terapias fotodinâmicas, através da utilização da chamada verteporfirina, que ao ser estimulado pelo laser, produz oxigênio reativo e isso consegue unir ao sangue dos neovasos e causar uma trombose seletiva dos vasos da coroide. Pode ser usado na região macular, pois atenua os neovasos da coroide.
E a única desvantagem é que ela é alto custo. Muito bem discutido e empregado é a terapia anti-VEGF, que é a principal forma de tratamento da DMRI exudativa. Foi uma terapia inicialmente descoberta nos pacientes que faziam uso de bevacizumab no tratamento do câncer de intestino. E aí observou-se melhora na acuidade visual em pacientes que apresentavam DMRI, o que estimulou o surgimento do ranibizumab, que é o Lucentis, que foi a principal forma de fragmento da molécula testada via intravítrea por alguns estudos nos anos de 2006, entre eles o MARINA e o ACOR, que mostraram benefícios a longo prazo de melhora da acuidade e não perda em linhas da visão. Esses estudos postularam injeções mensais por um período de 24 meses. Desde o surgimento desses anti-VEGF até os dias atuais, inúmeros outros estudos foram sendo postulados e testados com diferentes recomendações de uso dessas injeções. Atualmente, o fabricante do Lucentis orienta o uso de 3 injeções mensais, mais algumas injeções adicionais a depender de mensal ou não, devido a novas manifestações que o paciente possa apresentar pós as 3 primeiras injeções. Outros estudos que testaram a não inferioridade do Avastin, quando comparado ao Lucentis, como o CAT e o IVAN. Aqui só exemplificando na imagem, essa imagem é retirada dos catálogos do CBO, do capítulo de retina. Tanto o paciente A como o paciente B, observa-se após a terceira injeção de Lucentis, uma melhora significativa no padrão de imagem da tomografia de coerência óptica. Algumas das referências utilizadas e o meu muito obrigado.